boa noite. Saúde a amada igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Amém. Quero estar convidando os irmãos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 12. O Evangelho de João, capítulo 12, estaremos lendo os versículos. Amém? Amém. Assim nos diz a Santa e Sagrada Escritura: e eu, quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Os amados, pode se sentar, por favor. Meus irmãos, falo para vocês, essa palavra não é fácil de estar sendo ministrada, não, porque como eu apanhei o Senhor falando comigo através dessa palavra, Ele falando, o Senhor falando, e quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Ele falou isso significando a morte de cruz, que ele estaria morrendo, padecendo por todos, não somente por um grupo seleto, mas por todos, por aqueles que iriam crer nele e aqueles que não iriam crer, mas ele morreu. Ele morreu por essa pessoa que você está pensando agora, que você olha para ela e vê que é uma pessoa que não é digna, mas o Senhor morreu por ela também. Para ver como foi o grau do amor dele por mim e por você. Ele não mediu esforços nenhum. Primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, ele falou que a todos ele estaria atraindo a ele. Primeiro passo, quando somos atraídos a ele, precisamos aprender a importância do arrependimento. Coisa que muitas das vezes não queremos nos arrepender. O Senhor, a primeira mensagem que ele veio pregando, Marcos 1,15, o tempo está cumprido, arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi a primeira mensagem que o Senhor ele veio pregando, a mensagem de arrependimento. Ele falou que ele atrairia a todos. Então, ele não veio, como ele foi levantado, ele não veio prometendo que teríamos uma vida bem-sucedida. Ele não prometeu que estaríamos isentos de qualquer dificuldade. Ele não prometeu que estaríamos o quê? Comendo o melhor da terra, vivendo sobrenatural. Não, ele veio o quê? Falando sobre arrependimento. Porque ele morreu foi por causa dos nossos pecados. Foi o meu pecado, o pecado do Rodrigo, que está compartilhando a palavra com vocês, que levou ele para a cruz. Foi o seu pecado que levou ele para a cruz. E como queremos viver uma vida se não nos arrependemos? Não preciso me arrepender. Vou me arrepender de quê? Eu sou uma pessoa boa. Eu pratico boas ações. Amados, a palavra declara que tudo que fazemos é considerado como trapo de imundície. E queremos ser o melhor do que as pessoas que estão lá fora? Não. Dia após dia, precisamos nos arrepender para que possamos compreender o significado do que Jesus passou naquela cruz, do que ele enfrentou, para que hoje nós pudéssemos estar aprendendo um pouco da palavra dele, que pudéssemos estar o quê? Vivenciando aquilo que ele deixou. O primeiro louvor que a Joyce veio cantar, e o primeiro louvor faz citação sobre Filipenses 2. Ele deixou a sua glória. Ele estava com o Pai. E veio para a terra para padecer por mim e por você. E como não queremos nos arrepender, como não queremos ter mudança de vida, de atitude,
diante do Senhor. Queremos levar a nossa vida de qualquer forma, queremos levar a nossa vida de qualquer jeito e continuamos o quê? Crucificando Jesus todos os dias, vivendo a vida de qualquer jeito. Não temos que viver a vida como uma certa música é cantada com uma pessoa. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, irmão, não. A nossa vida tem que andar pelo parâmetro bíblico. Temos que andar conforme Jesus nos ensinou. Ele falou, arrependimento. Ele falou, o tempo está cumprido. Se arrependa. O reino de Deus está próximo, irmãos. Temos cantado várias, temos desejado a volta de Cristo. Temos ansiado pela volta dele. Eu, pelo menos, eu tenho ansiado. Eu anseio pela volta do Senhor. Eu desejo ir ao encontro do meu Senhor. Mas como eu tenho vivido a minha vida? Na frente de vocês, eu posso ser uma coisa. Aqui na congregação aqui. Mas e longe? Aonde nenhum de vocês está vendo? Como está a minha vida? Que só Ele está vendo. Eu tenho andado em integridade o que Ele deixou para mim? O ensinamento dele está aqui na Bíblia. Eu não tenho desculpa. Quando eu comecei a aprender o que é seguir a Cristo, a minha vida tem que mudar. Ou eu estou vivendo uma fachada. Ou estou vivendo, porque eu não sou ator de novela para fazer encenação. Eu tenho que andar conforme Ele me ensinou. E através do arrependimento, como começamos a nos arrepender, tem entendimento do que Ele fez pela nossa vida, eu começo a conhecer Ele de verdade. Eu busco a conhecer quem é Jesus Cristo. E o que acontece com isso? Quando eu conheço Ele, eu começo a ser liberto de mim mesmo. João 8,32 fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade tem um nome, a verdade é Jesus Cristo. Aleluia. Somente Ele pode nos libertar. Não é coach que vai te libertar, não é livro de autoajuda que vai te libertar, não, mas é Jesus Cristo. Como passamos a ter intimidade com Ele, como passamos a compreender, como passamos a vivenciar verdadeiramente o que Ele fez por mim naquela cruz. Amém. Porque eu só conheço a verdade quando eu leio a palavra, quando eu dedico tempo em ler a Sagrada Escritura. Porque quando eu passo a ler a palavra, irmão, quando passamos a ler o Evangelho, passamos a ler verdadeiramente a Bíblia, ela é inserida dentro da gente. E o Senhor, Ele te incomoda, Ele te desperta. Às vezes você está com um pensamento em uma coisa, só que Ele fala, é esse pensamento que você quer para você mesmo? É essa vida que você quer viver para você? Isso quando praticamos a importância de estar lendo a palavra. João 8,32 fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que João 14 fala? João 14,6 fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele fala que Ele é o caminho, Ele não é atalho. Por que insistimos em pegar atalho para poder fugir da presença do Senhor? Se Ele fala que Ele vai nos atrair a presença, que quando Ele for levantado, Ele vai atrair a todos a presença dEle. E Ele fala que Ele é o caminho. Então, não pegue atalho para querer fugir da presença do Senhor. Não queira antecipar aquilo que Ele tem o quê? Programado para a tua vida. Não vim com esse negócio de querer dar jeitinho brasileiro, não. Para com esse negócio. Você é a nova criatura. Amém. Não viva a vida como o mundo lá fora vive. Entenda, você é um seguidor de Jesus Cristo. Amém. Cristo, Ele morreu para te dar salvação. Cristo não morreu
para deixar você viver da tua forma de qualquer jeito, não, irmão. Segue o caminho com Cristo. Não pega atalho. Só existe um caminho. O caminho é estreito mesmo. A porta é apertada. Não queira facilitar as coisas, não, irmão. Permaneça caminhando com Cristo. Se vierem te oferecer facilidades, fala, não. Eu prefiro permanecer nesse caminho. Eu prefiro permanecer caminhando com Cristo. Eu não vou antecipar aquilo que Ele tem preparado. Ele fala que Ele prepara aquilo para aqueles que o amam. Você ama Jesus verdadeiramente? Você ama Jesus verdadeiramente? Não queira antecipar coisas que Ele não permitiu. Continue no teu caminho. Continue olhando para Ele. Ele fala que Ele é o caminho e Ele fala que é a verdade. Porque você insiste em ficar ouvindo mentiras que não agradam ao Senhor. Porque você fica insistindo em ouvir coisas que têm desagradado o coração do Senhor. Você tem permitido entrar coisas no seu ouvido, ao qual tem enfraquecido a tua fé. Tem feito muitas das vezes você blasfemar contra o Senhor. Senhor, por que o Senhor está demorando, Pai? Senhor, por que isso não pode acontecer na minha vida? Ele não te prometeu isso. Ele te prometeu a vida eterna. Ele falou em João, em 1 João 2,25, e esta é a promessa que eu vos faço, a vida eterna. Ele te prometeu a vida eterna. E você ainda quer blasfemar contra o Senhor? Você quer viver uma vida distante da presença do Senhor? Você tem buscado prazeres no mundo, coisa que desagrada ao Senhor. Somente o Senhor pode preencher o vazio que tem dentro do nosso coração. Há um vazio que somente Ele, nada nesse mundo, irmãos, nada nesse mundo pode preencher um vazio enorme que tem em nossos corações. Nem a nossa família, que nós temos que amar, pode preencher esse espaço vazio. Mas Jesus Cristo, Ele pode preencher esse espaço vazio. Quantas das vezes você se encontra angustiado? Quantas das vezes você se encontra desmotivado? Quantas das vezes você não pensa em parar na caminhada? Mas Jesus só fala uma coisa para você, filho, olha para a cruz. Filho, foi por você que eu fiz isso. Você pensa em desistir? Eu fui até o fim por você. Você realmente quer desistir? Mas como a gente começa a compreender isso? Quando a gente começa a conhecer a palavra do Senhor. Quando a gente começa a ter vivência em ler a palavra. Porque a palavra, ela se faz presente do teu lado, como você está lendo, meu irmão. Ela está do teu lado, o Senhor está do teu lado ministrando. Filho, não desista. Filho, não para. Quanto de nós, irmãos, não pensamos em parar, irmão. A tribulação vem, as coisas vêm, a doença vem, a morte vem. Você desanima. Fala, poxa, Senhor, onde é que o Senhor estava? Ele continua no mesmo lugar de sempre. Amém. Num alto e sublime trono. Nada foge do controle do Senhor. Até o momento que você está enfrentando, não foge do controle dele. Não foge. Porque Ele sabe de tudo que está acontecendo com você. Ele sabe de cada detalhe da tua vida. Cada detalhe, cada pensamento seu. Como você estava em casa hoje. Ele já sabia, o meu filho está um pouco desanimado, mas eu vou fortalecê-lo, mais para ele não desanimar. A escolha, irmão, é nossa. Nós que temos que decidir. Ele não vai nos forçar a prosseguir com ele. Eu tenho que decidir. Porque ele fez uma decisão. Ele morreu na cruz para nos salvar. Porque ele poderia ter desistido. Ele não desistiu. Você vai parar no meio do caminho. E ele fala que ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você está vivo é por causa dele. Você tem vida é por causa dele.
Não adianta eu cantar Rei da Glória, maravilhoso és. Não há outro como tu. Não adianta eu cantar isso se eu não quero viver a vida dele. Não adianta, irmão. Eu estou cantando da boca para fora. Irmão, para ele ser o Rei da Glória, na minha vida e na sua vida, eu tenho que compreender o Evangelho. Eu tenho que entregar a minha vida verdadeiramente a ele. A escolha é do Rodrigo. Eu escolho o que eu quero. Se eu quero caminhar com ele ou se eu quero andar distante dele. Agora o negócio vai ficando mais estreito ainda. Quando você conhece a Cristo, você entende que tem uma cruz para carregar. Aí o negócio. Lucas 9, 23. Pode marcar na sua Bíblia. Lucas 9, 23. Ele dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz dia após dia. Vem e me segue. Evangelho, irmão, não é facilidade. Evangelho não é oba-oba. Evangelho não é isso. Hoje eu vou para a igreja, amanhã eu posso ir para a night. Domingão. Domingo eu vou ao culto de manhã, depois vou dar um rolé, vou tomar uma cervejinha sem álcool. Crente farrão, querer arrumar ideia para viver em pecado. Você não compreendeu o Evangelho. Irmãos, eu não tenho, assim, tem pastores que têm, eu sou servo do Senhor, eu não entendo como tem pastores que têm medo de confrontar um membro. Entenda uma coisa, o meu Senhor, o meu Jesus morreu algo que era para mim. Como que eu vou viver uma vida blasfemando contra ele? Como que eu vou viver uma vida brincando com o nome dele? Se eu viver uma vida brincando com o nome dele, eu não compreendo o Evangelho. Primeiro, eu não amo o meu irmão, porque é vergonhoso uma pessoa dizer que vai para o culto e sai do culto, depois quer viver uma vida desregrada, uma vida promíscua, uma vida que está entristecendo o Senhor. O cristão verdadeiro, ele tem que se abster dessas coisas, ele tem que se afastar, tem que se descontaminar dessas coisas. Entenda, recebemos a cruz, recebemos a Jesus. Como que eu vou viver de uma vida de qualquer forma? Não, evangelho é sério. Evangelho não é brincadeira. Seguir a Cristo é uma grande responsabilidade. Porque quando eu estou seguindo, quando eu decidi tomar a minha cruz e comecei a seguir a Cristo, eu tenho que entender que o holofote está lá em cima me olhando. E se eu fizer um dos meus irmãos tropeçar, coitado de mim. Ai de mim. Seria melhor que pendurasse uma pedra já está falando, e se afogasse. Evangelho é coisa séria. Evangelho não é brincadeira. Temos que levar, irmãos, dia após dia. O Evangelho é sério. Infelizmente, a igreja, muitas das vezes, ela tem falhado. Ela tem deixado coisas entrar dentro dela. Uma frase que eu ouvi é: não abrir concessões. E quantas das vezes nós estamos abrindo concessões com coisas que estão desagradando o Senhor? Então, irmão, a gente não pode abrir concessão, não. Ele sofreu muito, muito, muito pela gente mesmo. Se as pessoas quiserem continuar te amando, você fugindo disso, continua te amando. Mas se não quiser, você apenas ora por ela. Mas não abra mão do que Jesus fez por você. Não abra mão de maneira nenhuma, irmão. Abra mão daquilo que ele fez por você naquela cruz. Porque ele te ama incondicionalmente. Ele te ama, ele trocou de lugar comigo e com você. Porque era para estarmos naquela cruz. Mas ele, não, eu vou para o lugar deles.
Eu vou para o lugar deles. E quando aprendemos o sentido de carregar a cruz, o que acontece com a gente? A gente morre para a gente. Aprendemos o sentido de carregar a cruz. Ele falou, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz dia após dia, vem e segue. Tomamos a nossa cruz. Quando a gente toma a nossa cruz, ela é crucificada com Cristo. E a gente não vive mais a nossa vida. A gente vive a vida dele. Gálatas 2:20 declara, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É crucificar a nossa vida. Paulo, ele declarou, eu já estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais a minha vida. Paulo, ele era um perseguidor de cristão. Mas quando Jesus o alcançou, a vida daquele homem, ele foi transformada. Aquele homem de perseguidor, ele virou perseguido. Ele entendeu, eu não tenho como viver como eu vivia antes. A minha vida precisa ser mudada, a minha vida precisa ser transformada. Eu quero viver em novidade de vida. Ele compreendeu o Evangelho, ele compreendeu o sacrifício que Jesus fez por ele naquela cruz. Ele não conheceu Jesus nitidamente, mas Jesus se revelou para ele. Jesus, ele declarou para os discípulos, mas bem-aventurados são aqueles que não viram e crerão. Tomé, ele falou, eu só vou crer se eu ver e tocar nas feridas. Jesus falou para ele, Tomé, não seja incrédulo, toca aqui. Amados, nós não vimos Jesus, mas ele se faz presente na nossa vida todos os dias. Ele se faz presente na nossa vida todos os dias. Quantos livramentos você não teve hoje? Quantos livramentos você não teve essa semana? Quantos pensamentos ruins você não teve hoje? Antes mesmo de você vir para o culto, quantos pensamentos negativos? Mas ele falou, filho, eu estou com você. Amém. Eu não vou te deixar um minuto sequer. Eu estou do teu lado. Mas você vai permanecer comigo? Ele está comigo. Mas será que eu estou com ele? Será que eu tenho buscado permanecer verdadeiramente com o Senhor? Amados, o evangelho não é fácil. Quando a gente aprende que temos a nossa vida crucificada, que a gente não vive mais a nossa vida, a gente vive a vida de Cristo, algo maravilhoso acontece mais ainda. João 15:13 vai falar, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida em prol dos seus amigos. Você aprende a amar o teu próximo. Olha que coisa linda. Você crucificou a sua vida. Quando você crucifica a sua vida, mostra realmente que eu sou seguidor de Cristo. Mostra realmente este me ama. E o que acontece? O amor de Cristo é inserido em você de tal forma que você olha para uma pessoa que você começa a se compadecer dela, você começa a amar ela, por pior que seja a pessoa, mas você olha para ela com um olhar de amor de Jesus. Imagina, lembre, traz à sua memória Jesus naquela cruz, falando, Pai,
olhando para mim, olhando para você. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Como um Deus lindo, um Deus maravilhoso, sofrendo naquela cruz, ele mesmo assim, ele consegue nos olhar daquela cruz e falar: Pai, perdoa. Não lance eles no inferno, Pai. Eu sei que era para eles estarem lá, mas eu estou trocando de lugar com eles. Perdoa. Quando entendemos isso, irmão, a gente começa a amar o nosso próximo. A gente deseja trocar de lugar com quem nos fez mal. Imagine aquela pessoa que fica falando mal de você a semana toda, que fica te alfinetando. Você falar: Rodrigo, poxa, Rodrigo, é difícil, você não sabe o que essa pessoa está falando de mim. Irmão, eu sei o que é isso. Eu sei como é difícil. Mas quantas das vezes você não blasfemou? Quantas das vezes você não murmurou? Quantas das vezes você não falou mal de alguém? E mesmo assim, o Senhor, Ele continuou te amando. Ele continua te amando. O olhar dele, irmãos, é a coisa mais majestosa, mais sigilo, mais lindo que tem. Imagina um Senhor, um Deus todo tremendo, um Deus todo soberano, está te olhando e falando: meu filho, não faz isso. Meu filho, não foge da minha presença. Filho, não reage da mesma forma. Quantas das vezes, irmão, não vem aquele pensamento: revida. Taca pedra também. Não está te tacando pedra? Não, irmãos, não vale a pena. Não vale a pena agir da mesma forma que a pessoa agiu com você. Não vale a pena. Porque você vai se machucar. Você vai se machucar. E quando você aprende isso, você aprende a perdoar também. O perdão, ele é libertador, porque ele te liberta. A falta do perdão, isso é comprovado, gera muita doença. As pessoas ficam possessas por falta de perdão. Eu já citei isso aqui uma vez, tem um tempão já, mas a Dani e o Davidson vão lembrar de uma moça que estava na UPA de Santa Luzia, se eu não me engano, de Santa Luzia do Cudubandê. Nesse dia foi o pessoal que ia nos hospitais, entrava, que tinha liberdade de entrar nos hospitais no momento, foi no momento da pandemia. E as mulheres foram num setor onde estava uma moça, não lembro o nome dela, também não venho no caso de citar o nome, porque não é legal, e foram conversar, eu não lembro se foi a Dani, a Jéssica, ou foi a Jéssica e o Cleiton, eu não lembro nesse dia, que entraram para falar com essa moça. Amados, a moça ela estava entrevada em uma cama, ela não estava conseguindo se mexer na cama. E começaram a conversar com ela, estavam orando por ela, aceitou a oração, mas só que acho que foi a Jéssica que foi assim, usada pelo Senhor ali na hora e falou para ela: você precisa perdoar. Irmãos, a moça ela não estava conseguindo se mexer porque ela tinha se machucado feio. Ela não estava se mexendo de tanta dor. Ela, na mesma hora, quando a Jéssica falou sobre perdão para ela falou: não, eu não perdoo. Ela começou a se mexer, mesmo sentindo dor, ela começou a se movimentar na cama: não, eu não perdoo, eu não perdoo. A falta do perdão, o que faz com uma pessoa? A quem temos que perdoar? Perdoe essa pessoa que você precisa perdoar. Perdoa ela. Libera o perdão para ela. Porque muitas das vezes a mágoa que sentimos é por falta de perdão. Muitas das vezes uma dor de cabeça que sentimos é por falta de perdão. Lembra, Jesus, ele te perdoou naquela cruz. Não guarde mágoa. A pastora Fabiana, até na hora você está falando sobre mágoa, a Lourão falando sobre mágoa.
e o Senhor trazendo à minha memória a situação dessa moça. Por mais difícil que a pessoa tenha feito alguma coisa, perdoa, porque o perdão, ele cura. O perdão, ele salva. O perdão, ele liberta. Ele pode sarar essa dor que você vem sentindo. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Porque o amor de Cristo, ele nos constrange, julgando nós assim: se um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para o que? Ele morreu por todos, para os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se o amor de Cristo te constrange, meu irmão, você precisa perdoar. Se o amor de Cristo mexe com as suas estruturas, você precisa perdoar. Lembra o texto que eu comecei a ministração? E quando for levantado, a todos atrairei a mim. Como queremos ser atraídos ao Senhor, viver em novidade de vida, se não estamos liberando perdão, se não estamos amando o nosso próximo, não estamos amando. Não tem como. Não tem como viver uma vida assim. A gente precisa perdoar. É importante o perdão, irmão. É importante. Jesus, ele não quer que você viva uma vida distante dele, uma vida longe dele. Algo, essa madrugada que o Senhor, ele me despertou falando comigo. Uma frase que ele me despertou falando comigo. O Evangelho não é difícil de viver. O Evangelho não é difícil de se viver. O difícil é viver sem obedecer a Cristo. Grava isso no teu coração, meu irmão. O Evangelho não é difícil de se viver. O difícil é viver sem a Cristo obedecer. Decida obedecer a Cristo. Decida. O sacrifício de Cristo na cruz não te atrai. Será que o sacrifício de Cristo não te atrai? O sacrifício de Cristo naquela cruz não tem te atraído? Precisamos ter cuidado. Se o sacrifício de Cristo naquela cruz não tem nos atraído, irmãos, precisamos ter muito cuidado. Porque eu vou ser sincero, a gente pode estar indo para o inferno. Não vou medir palavras, não. Se o que ele fez naquela cruz, por mim e por você, não nos atrai a presença dele, a gente tem que avaliar a nossa vida, porque a gente pode estar indo para o inferno. É algo assustador, irmãos. É algo assustador. Eu não olhar, me lembrar daquele sacrifício e não querer ter mudança de vida. Não querer mudar os meus conceitos, mudar a minha forma de viver. É muito assustador. É perigoso demais. E eu não quero, eu, Rodrigo, eu não quero isso para a minha vida e muito menos, irmãos, para a sua vida. Porque o bem que eu quero para mim, eu quero para vocês. Porque do que vale eu vir para a congregação, estar glorificando o Senhor e não ver nenhum de vocês aqui? O que adianta eu vir e não sentir a dor de cada um de vocês? Porque nós somos família, somos corpo. E quando um dedo está machucado, o corpo todo sente. Então, quando você está doente, temos que sentir a dor também. Quando você deixa de vir para o culto,
A primeira pessoa que se entristece é o Senhor. A segunda é a congregação, porque você fica um culto, você fica 2 cultos, você fica 3 cultos e você começa o quê? Deixando de participar, porque você não vem para o culto para assistir, você vem para participar. Culto, nós temos que vir para a igreja para ser participante do corpo, ser participante daquilo que Cristo fez por nós. Então, entenda, a tua dor tem que ser a dor do Rodrigo. A tua alegria vai ser a alegria do Rodrigo. Como nós temos nos alegrado com cada notícias boas que às vezes vocês compartilham, os testemunhos maravilhosos, porque o seu testemunho edifica a nossa vida, o seu testemunho nos fortalece a permanecer na caminhada. Quando você dá um testemunho de livramento que você teve, edifica mais ainda a igreja, porque mostra Jesus continua trabalhando, Jesus não perdeu o controle de nada. Ele continua sendo o mesmo e sempre será o mesmo. Ele não muda, quem muda somos nós, irmãos. Nós é que mudamos. Então, busque permanecer com Cristo, se esforce em querer viver para a glória do nome dele. Irmãos, o texto áureo da Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele enviou Jesus, o nosso Deus maravilhoso, enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. Ele não enviou para nos condenar, mas para nos salvar. O 3,17 ele vai falar, porque ele enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, ele veio para te salvar, meu irmão. Amém. Jesus, ele veio para mudar a tua vida verdadeiramente. Entenda, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, mas precisou vir um Salvador. Precisou um homem derramar o seu sangue naquela cruz para nos salvar, porque o nosso Deus, ele não aceitava sangue de bode, sangue de ovelha, não. Foi o sangue precioso do Filho dele, por mim e por você. Então, meu amado irmão, não fique longe da presença do Senhor. Queira, deseje ardentemente buscar mais e mais a presença do Senhor. Somente Jesus pode te salvar. Somente Jesus pode te restaurar. Somente Jesus Cristo pode te libertar de toda a mágoa que você tem no seu coração. Creia, irmão. Só Jesus pode transformar a sua vida. Amém. Somente Jesus Cristo pode fazer você viver em novidade de vida. Somente Jesus Cristo. Não há outro que possa fazer o que ele fez por mim e por você.